Oi, pessoal! Estamos de volta para ler mais um capítulo de Starters da Lisa Price. E hoje nós vamos continuar a leitura com o capítulo 25. Estamos muito próximos do fim. 5 capítulos e contando. Então vamos lá. A Callie, ela tá presa na Instituição 37. Ela não sabe onde o Tyler tá. O Michael foi alugado / comprado pela Prime. Não, o corpo do Michael. E ela acha que o Blake odeia ela porque ela atirou no avô dele. Só por isso. Mas, e o avô dela sabem quem é, né? O senador Patife lá. Vamos continuar lendo então o capítulo 25. Um guarda me acompanhou, juntamente com Sarah, até a enfermaria. Seria um ótimo momento se eu quisesse escapar com apenas um guarda e 2 garotas, mas Sarah provavelmente não estaria disposta a me ajudar com mais nada. Ela segurava um pano molhado contra o rosto, estava chorando. Achei que você gostasse de mim. O que foi que eu fiz? O que foi que eu lhe fiz? Eu não podia dizer nada para o guarda. O médico não demonstrou qualquer emoção quando me viu novamente. Percebi apenas que ele me reconheceu. O médico apontou para uma mesa de exames e o guarda ergueu Sarah para colocá-la sobre a superfície. Eu me sentei sobre a mesa ao lado. O guarda explicou a situação e disse que ficaria na enfermaria para que não houvesse nenhum outro problema. Isso não será necessário, disse o médico. O guarda insistiu, dizendo que a senhora Beth o instruíra a ficar. O médico deu de ombros, como se aquilo não tivesse importância. Mas eu tive a impressão de que a presença do guarda tinha importância sim. O guarda insistiu. Bem, vamos dar uma olhada em você, disse o médico a Sarah. Ela bateu com força. Estou vendo. E ela é maior que você, disse o médico, tocando o nariz da garota delicadamente com o polegar e o indicador. Pode consertar o que ela fez? Perguntou Sarah. Vou fazer o melhor que puder. Ele veio até onde eu estava, virando o meu rosto. Esse corte em sua boca vai precisar de alguns pontos. Seu queixo levou umas boas pancadas, mas a parte de trás de sua cabeça não foi atingida. Tentei não sorrir. Era exatamente o que eu queria ouvir. Doutor, disse Sarah, pode cuidar de mim antes? Há um homem aqui na instituição que eu tenho que estar bonita. Ela me olhou com uma expressão carregada de ódio. O médico não podia fazer muito devido aos recursos limitados da enfermaria. Uma hora mais tarde, ele terminou de dar os pontos no corte que havia em minha boca e o nariz de Sarah estava recebendo ataduras. Recebemos uma dose de spray anestésico. Sarah estava inquieta, reclamando que tinha que sair dali para falar com o homem da Prime. Não havia nenhum espelho à vista, portanto, ela não sabia que, além de seu nariz estar sangrando e arroxeado, com um hematoma, a pele inchada ao redor de seus olhos estava decorada com uma mancha escura em tons de roxo e preto. Eu esperava que o velho houvesse chegado e saído dali. Betty entrou na sala e sua expressão refletia o quanto nossa aparência devia estar ruim. Olhem só para os rostos de vocês. Que estado lastimável, disse Betty. O médico limpava o rosto de Sarah com algodão. Não se incomode com essa daí por enquanto, disse Betty. Termine logo o que precisa fazer com esta aqui. Ela apontou para mim. O médico encarou Betty com uma expressão confusa. Preciso levá-la ao ginásio. E eu? Perguntou Sarah. Também quero ir. Betty segurou um dos ombros de Sarah enquanto o médico se virava para começar a cuidar de mim. Você fará o que eu mandar. Sarah se desvencilhou das mãos de Betty e pulou para o chão. Você não pode me obrigar. Betty a segurou pelo braço e a empurrou para uma cadeira. Você sabe que eu posso sim, Sarah. Betty me levou até o ginásio amplo que havia na instituição. Um Ender prendeu um pedaço de papel com um número com uma fita adesiva em meu peito. As garotas estavam alinhadas
em um dos lados, em fileiras, começando na parede e indo até o centro da quadra. Os meninos estavam do outro lado. Corri os olhos pelos rostos dele. Pelos rostos. Rostos? Rostos. Rostos. Enquanto era levada até o meu lugar. Era minha chance de encontrar Tyler. Os garotos olhavam para o meu rosto com olhos assustados. Fui levada até o final da primeira fila. Não vi Tyler, mas muitos dos meninos estavam fora do meu campo de visão. O velho caminhava pela última fila de meninos com as mãos atrás das costas. O ambiente estava tenso. Imaginei que seria a imaginação. Que seria a animação daqueles menores, pensando que seriam resgatados. Mas o foco da atenção vinha da presença do próprio velho. Ele simplesmente causava esse efeito. Eu podia sentir. Ele ainda estava usando o casaco longo e o chapéu. Au! Tudo o que eu podia ver eram suas costas. Como ele seria? Eu pensava. Foi quando ele se virou para o lado das meninas e sua face ficou à mostra. Ele modificara sua face, é claro. Usava uma máscara, feita com uma espécie de malha metálica que se moldava ao seu rosto. A máscara não tinha apenas o objetivo de esconder sua identidade, mas também funcionava como um tipo de tela ou monitor, mostrando imagens, outros semblantes em sua superfície. Sorry. Em um dado momento, ele tinha o rosto de um astro popular da virada do século. No momento seguinte, era o de um poeta que vivera havia várias décadas, ou o de um homem desconhecido. Por ser tridimensional, seu efeito era inquietante. Em vez de passar uma expressão de coisa barata e mal feita, como uma máscara comprada em uma loja qualquer, era difícil de definir, artificial, mas cativante. E como ela se movia e se alterava continuamente, tinha um resultado assustador, quase orgânico. Era como se a técnica de camuflagem facial que ele havia usado na transmissão privada que eu vira na casa de Madison fosse transformada em realidade. Eu me sentia como se estivesse sendo hipnotizada, de uma maneira desconfortável, a mesma sensação que alguém tem quando observa um acidente de trânsito. Que comparação, não consegui me conectar, não. Esqueci como é que fala. Sentir, sabe? Rolou não. Ele examinava alguns garotos cuidadosamente e eliminava outros após poucos segundos. Uma Ender o acompanhava, marcando os números das crianças pelas quais ele se interessava em um bloco eletrônico. Ele veio em direção à fileira das garotas onde eu estava, e eu o vi fazendo perguntas sobre suas habilidades. Quando ele se aproximou, o efeito hipnótico que a máscara de camuflagem facial causava em mim ficou mais forte. Sua voz era o mesmo som eletrônico que eu ouvira na transmissão privada. Imaginei que haveria algum aparelho sobre o cachecol de lã que ele usava para produzir aquele tom metálico. Chegou minha vez. Ele me olhava fixamente. Será que realmente havia me visto na Prime? Não, apenas meu reflexo. E agora, rosto inchado e coberto de hematomas, tinha certeza de que nem eu conseguiria reconhecer a mim mesma. Vi que o dispositivo de camuflagem facial também podia demonstrar diferentes expressões. O rosto de um jogador de futebol famoso tomou conta da face do velho com um olhar confuso. Ai, gente, que desconfortável, né? Até de ler, assim, de tentar imaginar como é essa máscara, como é que é a presença desse cara. Não sei, me dá uma sensação muito ruim. O que aconteceu com você, número 205? Perguntou ele. Baixei os olhos encarando meus pés. Uma briga, senhor. O que aconteceu com a pessoa com quem você brigou? Não teve nenhum arranhão. Acho que não sou muito boa de briga. O rosto se transformou no de um velho astro do cinema,
do cinema mudo, e me encarou com um sorriso torto. Duvido. Ele foi até a próxima fileira de garotas. Eu respirei aliviada. Ele sempre planejara vir até essa instituição para procurar por novos menores. Não viera simplesmente à minha procura. Quando terminou de examinar as últimas garotas, ele deixou o salão com sua assistente. Mandaram que continuássemos em nossos lugares. A assistente voltou e sussurrou para a diretora da instituição. Ela assentiu e ela leu os números da lista em voz alta. Toda vez que um número era chamado, a pessoa que o usava gritava como se tivesse vencido um concurso. Algumas garotas explodiram em lágrimas, sentindo-se transbordar de alegria. Estiquei meu pescoço para enxergar cada um dos vencedores, certificando-me de que Tyler não estava entre eles. Finalmente, o último número foi chamado, mas ninguém respondeu. As pessoas olhavam ao redor até que a garota ao meu lado me cutucou com o cotovelo. Estavam chamando o meu número. Olhei para o número 205 colado em meu peito com fita adesiva. Tanto esforço e meu plano não deram em nada. Eu só conseguira me machucar, desfigurar meu rosto, e mesmo assim, por algum motivo, fui escolhida pelo banco de corpos. A diretora anunciou que todos os que foram escolhidos estavam dispensados para voltarem aos seus dormitórios. Os vencedores deveriam ficar onde estavam e esperar que seus poucos pertences guardados naquelas caixas de madeira fossem trazidos até o ginásio. Fiquei ali e observei o lugar enquanto os outros se afastavam em filas, seguidos pelos guardas e pela diretora. Examinei o rosto dos starters que saíam, procurando por Tyler, mas ele não estava lá. Deixaram os escolhidos, 10 garotos e 17 garotas, em pé, como estátuas, distantes um dos outros, no espaço cavernoso do ginásio. Um guarda permaneceu ao lado da porta, vigiando o lugar. Olhamos ao redor, avaliando uns aos outros. A garota que estava em minha fileira provavelmente fora escolhida por causa dos seus cabelos loiros. Aquele garoto do outro lado do ginásio pelos músculos que tinha. Eles estavam sorrindo, orgulhosos por serem considerados os mais atraentes ou talentosos entre os internos da instituição. Quando o olhar de um garoto da fileira logo em frente cruzou com o meu, percebi que ele tinha uma expressão confusa. Por que eu, a garota com olhos roxos e um ferimento no queixo fechado, com pontos cirúrgicos, fora escolhida? Em seguida, ele assentiu levemente com a cabeça, como se compreendesse, e desviou o olhar. Talvez a notícia sobre minha briga houvesse se espalhado, e ele presumisse que eu fora escolhida por causa de meu instinto assassino. Talvez essa fosse a verdade. Eu queria gritar para esses garotos, mandar que crescessem o mais rápido que pudessem, ou que corressem o mais rápido que pudessem, ou que escondessem em algum armário, debaixo de suas camas ou qualquer outro lugar. Eles não sabiam o que isso realmente significava. A vida deles estava chegando ao fim. Eles nunca teriam a possibilidade de desfrutar da vida adulta. Foi então que percebi. Por que eu não seguia meu próprio conselho? Por que motivo eu estava ali, parada, esperando para ser levada embora? Eu me virei e caminhei em direção aos fundos do ginásio, para uma das saídas de incêndio. Ouvi o guarda que estava em frente à porta principal gritar. Ei, menina, pare! Então, estou só indo ao banheiro, eu gritei por sobre o ombro. Ouvi os passos dele correndo pelo piso do ginásio. Não use essa porta, ele gritou. É uma emergência! Eu corri para a saída, acelerando até igualar a velocidade do Ender. Pare ou atiro em você! Ele parou de correr. Eu sabia que ele estava apontando seu zip taser. Parei onde estava, mas não me virei. Vai estragar esta mercadoria preciosa? Abri os braços. Você estará bem encrencado se fizer isso. Pisei com força no chão e disparei em direção à porta, empurrando-a com tanta força que ela bateu contra a parede do outro lado. Enquanto corria pelo corredor vazio, eu podia ouvi-lo pedir reforços em seu comunicador, aos gritos, pois não podia abandonar seu posto. Ao final do corredor, abri a porta que levava à escadaria. Conforme descia as escadas, ouvi passos que se aproximavam, vindo do segundo andar.
Talvez fosse a equipe de reforço chamada pelo guarda do ginásio. Quando cheguei até a última escada, eu estava no porão. Canos expostos corriam ao longo das paredes de tijolos. Uma única lâmpada iluminava o final do corredor e eu corri até ela. Quando a alcancei, virei para a passagem à direita e vi 3 opções, 3 passarelas escuras. Escolhi a que ficava mais próxima da parede exterior e corri até o final. Olhei para a direita e lá estava a porta de emergência que Sara mencionara. Esperava que fosse a porta certa, não aquela que faria um alarme disparar. Abri a porta e atravessei. Nada de alarmes. O corredor continuava à minha frente. No final havia uma porta com uma janela. Consegui perceber que a sombra das letras pintadas havia muito. O que sobrara das letras pintadas havia muito tempo e identifiquei um L. Espiei pela janela cortada no corpo da porta. Era a lavanderia e parecia não haver ninguém lá dentro. Entrei cuidadosamente. A sala estava cheia de uniformes em vários estágios de processamento. À esquerda, baús de plástico sobre rodas estavam carregados de roupas sujas. À direita, os baús estavam cheios de roupas limpas. Pilhas de roupas cobriam as mesas de dobra e camisas estavam penduradas em um varal com um sistema de roldanas, preso ao teto por cabos. A sala com as máquinas de lavar ficava à esquerda e a porta ficava fechada para abafar o ruído. Virei para a direita, onde uma sala continha vários baús com roupas recém-lavadas. Entretanto, antes que eu pudesse entrar, ouvi alguém tossir. Virei à esquerda e vi que havia uma garota de costas para mim, levando as roupas limpas até uma mesa. Ela era corpulenta e pesada, e imaginei que esse fosse o motivo pelo qual ninguém se incomodara em chamá-la para passar pela seleção do banco de corpos. Você veio me substituir? Gritou ela. Sim, eu disse, mantendo a cabeça baixa. Já estava na hora. Ela enxugou a testa com a manga e foi embora. Espiei pela janela da porta que dava para a sala lateral, mas o lugar estava escuro. Desculpa. Entrei pela porta e acendi a lâmpada apenas por tempo suficiente para escolher em qual baú eu me esconderia. Tateei pela sala até encontrar o baú que estava no canto mais distante da porta e entrei nele, enfiando-me entre as peças de roupa limpa. Não tinha um plano, simplesmente esperava conseguir me esconder por tempo suficiente para que o velho desistisse de esperar que me encontrasse e fosse embora. Enrodilhei-me ao redor de mim mesma na posição fetal. Se meu coração não estivesse batendo com tanta força, eu poderia até mesmo cair no sono. Tentei me lembrar dos starters que estavam esperando para serem levados ao banco de corpos. Será que já estavam no helicóptero enquanto os guardas me procuravam pelo complexo? Quanto tempo levaria até que chegassem à sala de serviços como essa? Não demorou muito até que eu ouvi uma porta se abrir. Alguém estava entrando na lavanderia. Pegadas. Talvez fosse a pessoa que viera para substituir a garota corpulenta. Ouvi a porta da sala onde eu estava se abrindo. A luz se acendeu. Através do tecido do baú onde eu estava, consegui ver a silhueta de uma garota. Prendi a respiração. Ela se aproximou. Mais. Estava em frente ao meu baú. Parou de andar. Suas mãos reviraram as roupas procurando por mim, agarrando meus pulsos e puxando-me para cima. Mãos pequenas. Eu poderia me desvencilhar facilmente, mas me levantei, deixando as roupas caírem ao meu redor. Eu reconheci a garota. Sara, sussurrei. Ela segurava meus braços com força, com o rosto a poucos centímetros do meu. Era difícil dizer qual era a expressão em seu rosto, porque a face esquerda havia inchado a tal ponto que forçava seu olho esquerdo a permanecer fechado. Mas para mim, ela parecia estar ótima. Cale. Ela abriu um sorriso distorcido. Que belo esconderijo você escolheu. Consegui vê-la aí dentro, toda encolhida. Shh, eu disse. Não me mande calar a boca. Ela me agarrou com mais força. Pensei que você fosse minha amiga. Eu sou sua amiga.
Mentirosa! Você estragou a melhor chance da minha vida. Nunca vou perdoá-la. Por favor, ergui as mãos. Alguém vai acabar ouvindo. Eu sei que eles vão me ouvir, porque vou contar a eles onde você está. A voz aguda dela assumiu um tom desafiador. Eu poderia me livrar facilmente de Sarah. Eu era mais velha, mais alta e mais forte, mas tinha medo de que ela começasse a gritar. Fiquei sabendo que você foi escolhida, Kylie. Eles anunciaram pelos alto-falantes. Quem conseguir encontrá-la vai ganhar uma recompensa. O olho de Sarah se arregalou. Talvez eles até mesmo me deem seu lugar na Prime Destinations. Você é muito nova. Ninguém com menos de 15 anos foi escolhido. Ela fez uma careta. Você está mentindo. Você ouviu os nomes que eles escolheram? Algum daqueles starters tinha sua idade? Não. O lábio dela começou a tremer. Por favor, Sarah, não diga a eles onde eu estou. Sei que você está furiosa comigo, mas tudo o que fiz foi para o seu próprio bem. Bati em você para que eles não a levassem daqui. Então por que eles escolheram você? Olha só para a sua cara. Ela fez uma careta, como se estivesse sentindo o cheiro de ovos podres. Não sei. Talvez porque eles saibam que eu já sou uma das doadoras contratadas pela empresa? Não interessa. O que interessa é que se eu voltar, eles me matarão como fizeram com a minha inquilina. E se isso acontecer, meu irmão não vai ter qualquer chance de sobreviver. O quê? A confusão distorceu o rosto dela. Ela mal conseguia superar a ideia de que não seria escolhida para tomar meu lugar, e eu estava lhe dizendo a ela que seria responsável por minha morte se chegasse a me denunciar. Não consigo entender direito o que você está dizendo, mas sei que você não tem medo de nada, disse ela. E você tem medo da Prime? Sim. Descobri que eles estão matando pessoas, starters. É difícil explicar, mas eles conseguem separar o cérebro de uma pessoa de seu corpo. Depois, desligam seu cérebro para sempre. Ela ficou paralisada, tentando compreender o que eu dizia. Senti que eu estava prendendo a respiração, olhando na direção da porta, estimando a distância até ela. Em quanto tempo eu demoraria para sair do baú de roupas lavadas e quanto tempo levaria até que os gritos de Sarah atraíssem outras pessoas? Bem, isso não é nada bom, ela disse. Ela lentamente afrouxou a mão ao redor dos meus braços. Eu expirei. Sarah me ajudou a montar um disfarce para substituir meu uniforme da prisão. Ela explicou que os únicos funcionários que trabalhavam na instituição, além dos próprios menores, eram supervisores de jardinagem. Esses Enders cuidavam do paisagismo ao redor da entrada e do prédio da administração para impressionar os visitantes. Para se diferenciarem dos menores, especialmente à distância, eles usavam camisas e calças pretas, junto com um chapéu de abas largas para se protegerem do sol. Aquele foi o traje que Sarah escolheu para mim em meio às roupas da lavanderia. Ela conseguiu até mesmo encontrar um conjunto limpo. Amarramos meu cabelo em um coque para que ele não aparecesse por baixo do chapéu. Talvez fosse bom desenhar algumas rugas, disse ela. Acho que seria melhor simplesmente irmos embora daqui. Você não pode sair sem sapatos, ela apontou para meus pés descalços. Os tênis de cor cinza que eu recebera acabariam com meu disfarce, rapidamente. Chutei-os para baixo de uma pilha de roupas enquanto Sarah procurava um par de chinelos de tecido preto que foram lavados. Ela voltou com 2 chinelos nas mãos. É o único que sobrou. Calcei um e depois o outro. Eram pelo menos 2 números maiores do que os meus sapatos, que geralmente usava. Estão perfeitos. Vamos embora. Completei. Ela convenceu a menina até rápido demais. Encontrei alguns pedaços de elástico e os usei para prender os chinelos em meus pés. Pensamos em um plano para que conseguíssemos escapar da instituição. Estávamos preocupadas com a possibilidade de o velho entrar, de mandar revistar cada milímetro do complexo até que eu fosse encontrada. Por isso, ficar escondida não era uma opção. Ele viria atrás de mim para preservar sua reputação, para mostrar que um starter não poderia se atrever a desafiar suas ordens. Sarah disse que ouvira falar que um starter escapara no ano anterior, pendurando-se na parte inferior de um caminhão de entregas.
Por causa disso, o procedimento padrão adotado pelos guardas era verificar rapidamente os caminhões antes deles saírem pelo portão. Mas eles nunca revistavam os veículos de visitantes importantes. Imaginávamos que o velho, com seu enorme helicóptero, fosse tão poderoso que a instituição não se arriscaria a insultá-lo, com qualquer procedimento rotineiro que o atrasasse. A cooperação da instituição com aquele homem sugeria que uma boa quantidade de dinheiro trocara de mãos. Mesmo assim, ainda era arriscado. Tem certeza de que o Starter conseguiu escapar? Eu perguntei. E que ele não se machucou? Eu não disse isso, respondeu Sarah. Só ouvi dizer que ele conseguiu sair. Você não tem certeza porque nunca mais ouviu falar dele. Escute, há outra coisa. Um dos guardas do portão é bem gordo e os outros o chamam de caixote. Ele não consegue se curvar para olhar debaixo dos caminhões. E daí? É que ele está no portão hoje, disse Sarah. Aquilo me convenceu. Os guardas provavelmente não se atreveriam a atrasar a remessa importante que iria para a Prime, mas eu também poderia me beneficiar da falta de flexibilidade de caixote. Eu era forte e leve. Precisaria apenas me segurar com firmeza para atravessar os portões. Depois eu poderia me soltar e o veículo de transporte não me deixaria para trás. Ninguém nunca perceberia que eu estava grudada a ele como uma sanguessuga. Aquele era o nosso plano. Seria muito mais fácil do que quando eu simplesmente entrara pelo portão muito mais difícil do que quando eu simplesmente entrara pelo portão principal fingindo trazer doações, mas era uma oportunidade. E eu iria aproveitá-la. Afinal, depois que o veículo da Prime saísse da instituição, os guardas voltariam a fazer suas verificações de rotina. Saímos do interior do prédio. Eu com o meu disfarce de jardineira e Sarah como minha aprendiz. Ela também usava um chapéu para esconder seu rosto escoriado, levando nas mãos um saco de lixo e um balde com ferramentas. Enquanto caminhávamos pelas vielas que levavam ao prédio da administração, eu me curvei um pouco e andei com movimentos mais rígidos, para me parecer mais com uma Ender, embora na realidade sentisse vontade de correr feito louca. Mas não que fosse fácil fazer isso com aqueles chinelos enormes nos pés. Vimos 2 starters que vinham em nossa direção. Sarah me fez um sinal com a mão. Nós duas curvamos nossas cabeças para que os chapéus cobrissem nossos rostos até que eles passassem por nós. Quando chegamos à área em frente ao prédio da administração, vimos que o helicóptero do velho estava do lado mais distante do gramado. O piloto estava do lado de fora, esticando as pernas, mas não havia ninguém dentro. O veículo que levaria os menores escolhidos estava mais perto de nós, estacionado na estrada curta que ligava o prédio de administração ao portão que levava à liberdade. Lá está sua carona, sussurrou Sarah. Você pode vir também, olhei para ela. Sarah balançou a cabeça negativamente. Você precisa encontrar seu irmão. Eu ainda tenho um bom tempo pela frente. Você quer que eu seja sua cobaia, não é? Aquilo fez com que ela sorrisse. Vou sentir saudades, disse ela. Elas realmente se reconciliaram bem rápido. Tipo, Callie falou um bocado de coisa pra ela e ela não pediu nenhuma explicação. Ai, ai. Eu também sentiria saudades dela. Nós nos veremos novamente algum dia, em algum lugar mais feliz. Eu não acreditava naquelas palavras, mas sabia que fariam Sarah se sentir melhor. Eu tô com um problema de dicção hoje. É claro que iremos. Somos amigas. O rosto sincero dela sorriu para mim. Parecia que estava prestes a me despedir com um abraço. A se despedir com um abraço, algo pouco seguro a fazer quando vimos que havia movimento dentro do prédio. Um guarda conduzia os 10 garotos e as 16 garotas ao veículo de transporte. Eles já estão embarcando, disse Sarah. Chegamos tarde. Esperávamos conseguir chegar lá antes dos outros. Segure meu cotovelo. Me leve para cruzar o caminho deles. Tivemos que atravessar a fila para chegar ao outro lado do veículo,
de modo que os guardas do portão não nos vissem. Se alguém percebesse nossos rostos feridos e os hematomas que os cobriam, nosso disfarce estaria arruinado. Continuamos com a cabeça abaixada. Os starters na fila estavam tão animados por terem sido escolhidos, com o passeio em um veículo e a oportunidade de sair da instituição, que mal chegaram a olhar para nós enquanto passávamos. Chegamos ao lado direito do veículo, onde não seríamos mais vistas pelos guardas, pelo portão do outro lado do gramado. O piloto do helicóptero estava de costas para nós. Eu me joguei no chão e rastejei para baixo do veículo. Sarah se curvou e pegou meu chapéu. Boa sorte, sussurrou ela. Eu disse obrigada. Rastejei pelo cascalho para ficar diretamente na parte central do veículo. Percebi uma barra onde eu podia enfiar os pés para uma sustentação melhor. Mas antes que eu pudesse me mover, ela se ajoelhou. Cale, sussurrou ela, com o medo estampado no rosto. Ele não está lá. Quem? Caixote, o guarda do portão. Senti meu coração afundar. Estávamos contando com aquilo. Volte, ela estendeu a mão. Fiz um gesto para que ela se afastasse. Sarah franziu a testa. Olhei para o fundo do veículo e ela se afastou. Segurei na barra acima do meu peito e testei sua resistência. Estava quente e cheia de graxa. Peguei as luvas de jardinagem que estavam em meu bolso e as calcei. Agarrei a barra e, agindo lentamente, enfiei meus braços por ela, até sentir que eu podia entrelaçar os dedos para prender meu corpo, suspendendo. Senti o calor da barra através do tecido da camisa. Eu estava pendurada, com o rosto próximo à superfície inferior do piso do veículo. Olhei para o lado e vi que os pés de Sarah estavam a quase 10 metros de distância. Do outro lado, o número de pés estava diminuindo. Quase todos os starters haviam embarcado. Esperem! Eu reconheci a voz de Betty, junto com o som forte de seus sapatos sobre o cascalho. Ainda falta uma garota. Prendi a respiração. O motorista insistiu, dizendo que tinha um horário a cumprir. Os últimos menores embarcaram. O motorista deu a partida, a vibração fez com que fosse mais difícil de segurar nas barras. O calor irradiava através do metal e o suor gotejava pelas laterais do meu rosto. Pensei que fosse forte, mas isso era mais difícil do que eu imaginava. O veículo começou a andar. O ruído do motor, as engrenagens do câmbio se encaixando, as rodas girando. Mesmo naquela velocidade baixa, parecia que minha cabeça estava enfiada num moedor de carne. Meus dentes batiam uns contra os outros, meus ossos estavam tremendo, tive certeza que os pontos que o médico aplicara em minha boca arrebentariam. Estava preocupada com a possibilidade de não conseguir atravessar o portão principal. No que estávamos pensando? Quem tivera essa ideia maluca? E Caixote não estaria lá. Tudo o que me restava era a esperança de que eles deixariam o elegante veículo de transporte da Prime passar desimpedido. Chegamos ao portão. Do meu esconderijo, eu conseguia ver a base da guarita. Nosso veículo diminuiu de velocidade. Tentei fazer com que minha força de vontade o mantivesse em movimento. Meus braços doíam, mas eu disse a mim mesma que tudo que teria que fazer era aguentar um pouco mais. Por Tyler. O veículo freou e parou. Agarrei a barra com mais força e prendi a respiração. Passos se aproximaram. Alguém correu na direção contrária. Murmúrios se transformaram em gritos. Parem aquela garota! Era a voz de uma mulher. Beth. Ela estava falando de mim? Ergui meu corpo o máximo que podia, deixando-o junto à superfície inferior do veículo. Atire nela! Gritou a voz de um homem. Um estalido eletrônico e agudo sibilou pelo ar como um relâmpago. Um zip taser. Mas o grito de dor que sempre seguia aquele som não ecoou dessa vez. Só havia o silêncio. Você errou! Gritou um homem. Eles não estavam se referindo a mim. Eu nem cheguei a ver o arco de luz. Em seguida, todos começaram a gritar e eu ouvi o som de pés correndo. O veículo começou a rodar outra vez. O motorista fez uma curva fechada ao sair da área da instituição, entrando em uma rua lateral. Aquela curva exigiu muito dos meus braços cansados. Meus músculos cederam. Eu caí.
Minhas costas bateram no asfalto com força, embora a queda não chegasse a 1 metro. Rapidamente juntei os braços e as pernas ao corpo, tentando ficar reta como uma vareta, enquanto o veículo rugia por cima de mim, as rodas enormes passando tão perto da minha cabeça que o deslocamento do ar fez meu cabelo voar. Quando o veículo se afastou, expondo-me sob a luz brilhante do sol, rolei até a sarjeta. Me escondi atrás de uma árvore e olhei para trás em direção aos portões do complexo. No alto do muro de concreto, com o céu azul e as nuvens de algodão atrás de si, uma garota estava pendurada no arame farpado, com os braços pendendo sobre a proteção. Um guarda se ergueu por trás da parede, subindo pelo que devia ser a escada que ele usara para chegar até ali. Ele subiu até o topo do muro e andou em direção a ela. Sarah olhou para mim e viu que eu conseguira escapar do complexo. Ela levou a mão direita até o peito, colocando o punho fechado sobre o coração. Ela não estava tentando escapar. Fizera tudo aquilo para criar uma distração, para me proteger. Eu repeti o gesto dela, fechando o punho sobre o meu coração. Aguente firme, Sarah. Seu rosto, marcado pelos hematomas, demonstrava dor e cansaço, mas um sorriso inacreditável iluminou suas feições. Era contagioso, e seus lábios se recurvaram, um pouco para cima também. Ela me transmitia segurança. Colocou o pé no arame de proteção e ergueu o corpo. Ela pretendia pular para o outro lado. Não! Para onde ela iria? Ela poderia correr pelo alto do muro, mas eles a pegariam. O guarda ficou paralisado, a poucos metros dela. Gritou para que ela parasse. Ela continuou a escalar. Ele sacou seu zip taser e apontou para ela. Estava perto demais. Vi a luz azul se projetar do cano da arma e perfurar aquele corpo franzino. Ela retorceu o rosto em agonia e o corpo se curvou com a dor. O grito excruciante de Sarah sobrepujou o estalido metálico do zip taser. Meu estômago se revirou dentro de mim e eu cobri a boca com as mãos para não gritar. O guarda não me viu, ainda escondido atrás da árvore. Ele se aproximou de Sarah. O pescoço e um lado do rosto da menina estavam enegrecidos pelo zip taser. Ela abriu os olhos e olhou em minha direção. Uma expressão de surpresa lhe cruzou o rosto, como se alguém houvesse feito uma brincadeira de mau gosto com ela. Seus olhos ficaram vidrados e depois ela os fechou. Ela tombou para frente, com a cabeça pendendo em direção ao chão. A única coisa que prendia seu corpo ao muro era o arame farpado. Sarah, não. Não caia. Mas seu corpo, repentinamente, parecia vazio, sem forças. O guarda pressionou os dedos contra o pescoço de Sarah. Em seguida, olhou para outro guarda que estava no topo da escada e balançou a cabeça negativamente. O primeiro guarda se moveu devagar, envolvendo os braços ao redor dela com cuidado, afastando-a do arame farpado. Ele levou o corpo até o segundo guarda, que a carregou para baixo. Continuei escondida atrás da árvore, observando-a pelo tempo que pude, até que ela desapareceu de vista. Final do capítulo 25. Poxa vida, achei que elas iam fugir juntas. Ai, gente. Por mais que a reconciliação delas não tenha sido lá a melhor escrita que podia ter, mas tadinha da pequena Sarah. Ela era ingênua, inocente, talvez seja a mesma coisa. E, não sei, ela tinha um frescor, uma positividade tão boa. E coragem, ela também era corajosa. Enfim, encerramos por aqui o capítulo 25. No próximo vídeo, continuamos a leitura de Starters com o capítulo 26 e, amigos, estamos chegando muito perto do fim. Até a próxima. Um beijo. Tchau, tchau.